basicamente, gira em torno de uma questão: é o espiritismo religião? Há três respostas possíveis. É religião, não é religião. É religião, mas é uma religião diferente. Bom, isso são as nossas impressões. Agora vamos ver o que Kardec pensa sobre essa questão. Okay? Vamos começar com uma provocação. Algumas perguntas. Espíritos ateus, agora desencarnados, bem como os que professaram na Terra religiões diversas, mantêm suas crenças após a morte ou caem em si e convertem-se todos ao espiritismo? O que vocês acham? Ninguém... E mais adiante as respostas para as seguintes indagações, que não vou responder, porque o próprio desenrolar do estudo vai mostrar isso. Os movimentos religiosos, ou seja, religiões, não seriam apenas tentativas de descobrir, compreender e interpretar as leis morais e naturais de Deus, conforme nossos respectivos e limitados graus de entendimento e discernimento? Qual o papel do espiritismo hoje no futuro das religiões? Seria o espiritismo a religião, ou seja, a moral cósmica universal? Nós vamos ver isso. Agora, respondendo à primeira pergunta, a pessoa não acredita em Deus, morre, chega lá no céu, no mundo espiritual, ele passa a acreditar em Deus? Não. O padre, quando desencarna, chega lá em cima, ele vê ou não vê a realidade do espírito. Você acha que ele deixa a Igreja Católica para se converter ao espiritismo? Não. O protestante? Não. Porque quando a gente desencarna, a gente não muda de patamar. A gente continua sendo o que nós sempre fomos. Não há mudança. Ok? Vamos ver, então, o que uma pessoa muito importante tem a dizer sobre o que é religião. Google. É famoso, né? Google... É impossível isso aqui. O Google define religião, a definição é mais ou menos comprida, mas simplificando, ele diz que é um assunto controverso. Religião é um assunto controverso, para efeitos de definição. Ele diz que geralmente estão associadas a igrejas e templos, a lugares sagrados, a devoções e rituais, tem um clero, uma hierarquia. Isso são as características que se encontram na grande maioria das religiões formais. Uma coisa interessante que eu descobri é que, legalmente, a Suprema Corte americana jamais articulou uma definição formal para a religião. Quer dizer, o próprio sistema jurídico americano nunca definiu o que é religião. Vou ler esse trechinho. Como indica a literatura acadêmica sobre religião, não há critérios seguros, bem definidos e universalmente aceitos para diferenciar a religião da não-religião. Alguns acadêmicos, de fato, propuseram rótulos como quase-religiões ou semi-religiões, para indicar que vários fenômenos complexos se assemelham às religiões de alguma forma, mas não o suficiente em seus aspectos para justificar o rótulo indefinido de religião. Isso quem disse foi Benson Saylor. Para efeitos legais e fiscais, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o espiritismo é classificado como religião. Tá? Então, oficialmente, nós somos religião para efeito dos Estados Unidos. Tá? Existe uma legislação que nos protege. Da mesma forma que no Brasil, existe uma legislação que também protege as religiões que estão no Brasil. Eu acredito isso, que na maior parte do mundo desenvolvido isso acontece. Agora, sem pretensão de definir que seja religião, é preciso que a delimitemos como algo dos homens e não confundi-la com Deus,
Deus e religião não são sinônimos. A religião é, acima de tudo, uma busca do homem por Deus. Quem disse isso foi Richard Dawkins, que é ateu. E depois nós vamos para Emmanuel, né, em roteiro, que diz: a ciência multiplica as possibilidades dos sentidos. Isso é muito interessante, porque o papel da ciência, na verdade, é ampliar os sentidos humanos. Todas as descobertas científicas nada mais são do que ampliar os sentidos humanos. E ampliando os sentidos humanos, nós temos mais capacidade de entender o que é Deus. Hoje nós vemos melhor através do microscópio, nós temos máquinas de prótons e positivos, negativos, nós temos, enfim, temos aparelhos para ouvir mais, enfim, a ampliação dos nossos sentidos, cada vez mais, é que vai nos levar à aproximação da compreensão, hoje impossível, do que é Deus. E a filosofia, que aumenta os recursos do raciocínio. A filosofia, basicamente, faz com que você pense, né? Para onde eu vim, para o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. A religião, acima de tudo, é a busca do homem por Deus. Eu me enrolei aqui. A ciência multiplica as possibilidades dos sentidos e a filosofia aumenta os recursos do raciocínio. Mas a religião, agora vamos substituir religião como busca do homem por Deus. Mas a busca do homem por Deus é a força que alaga os potenciais do sentimento. Você vê o que encaixou. Né? É ocioso, não entendo esse termo, mas isso aí é ocioso acrescentar que me refiro aqui à moral religiosa. Isso é Emmanuel dizendo. É ocioso acrescentar que me refiro aqui à moral religiosa, que deverá inspirar a formação do caráter e do instituto da família, não ao sectarismo do círculo estreito das igrejas terrestres, isto é, das religiões. No livro dos Espíritos, segundo Kardec, basicamente, o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência e uma doutrina filosófica de consequências morais. Código moral universal, sem distinção de culto. É interessante isso. Código moral universal. Gravem bem essa expressão. A doutrina espírita é o código moral universal, sem distinção de culto. Em nenhum momento, nas obras fundamentais do Pentateuco, Kardec e os espíritos afirmaram ser aquele corpo doutrinário uma religião. Isso é uma constatação, de certa forma, forte. Né? E nós temos, então, basicamente, quando eu digo do Pentateuco, eu incluí um livro aí que não faz parte do Pentateuco, que são os 5 livros fundamentais do Espiritismo. Ou seja, o Livro dos Espíritos, 1857, 550 perguntas por aí, 1860, chegamos a 1019 perguntas, segunda edição, revista melhorada. Temos o que é o Espiritismo em 1859, mas o que é o Espiritismo não é considerado dentre os 5 livros básicos, ok? Não sei porquê. E nós temos o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Tem também um livro que não foi escrito por Kardec, que após a desencarnação, os papéis que Kardec deixou na sua escrivaninha e coisas assim, foram coletados e fizeram, com essa coletânea de estudos e papéis que encontraram, fizeram as obras póstumas, que não é considerado dentro das obras fundamentais do Espiritismo, porque não teve o dedo de Kardec. Isso foi uma coletânea de papéis, ninguém sabe se aquilo foi revisto por Kardec, foi revisado, ninguém sabe. Então, inclusive, tem certas assertivas na obras póstumas que são realmente difíceis de você entender, tendo em vista conhecimento que Kardec tinha do Espiritismo. Tem coisas ali que fica difícil de engolir. Então, é um livro que tem os seus problemas, e por isso não é considerado dentro dos 5 livros do Pentateuco. A doutrina espírita é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos, religião cósmica universal. Bom, religião cósmica universal, de amor incondicional, sem limites, onde a sabedoria não cansa de buscar a verdade, onde
ela quer onde ela se encontra. Quem disse isso? O instrutor Aulus, através de André Luiz. Religião cósmica. Nós vamos ver bem, gravem esse termo, nós vamos ver bem o que é isso. É importante não confundir moral com religião. A moral tem um sentido mais abrangente, mais universalista, transcende o da religião. O conceito de religião é redutor, pois limita-se apenas a uma religião. É absolutista, exclusivista, excludente, estático. É a mais pura antítese da lógica e do raciocínio. Fora dela não há salvação. Quando você é um católico, você diz, fora da igreja não há salvação. Ou seja, todos que estão fora da igreja estão condenados. Não vão se salvar. Somente aqueles da igreja. Ok? Vocês acham isso razoável? As religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitos, como eles próprios. Vamos ver depois disso. A ambivalência da relação dos espíritas com a ideia de religião. Basicamente, você tem três alternativas. Você acredita que espiritismo é religião, você acredita que espiritismo não é religião, ou você fica em cima do muro. Você acredita que é religião, mas é uma religião diferente. Ok? Então, você tem os três aspectos. Você tem o aspecto científico, o lado dos afiliados ao aspecto do científico e filosófico, de consequências morais, filosófico, mas de consequências morais, que se chama vulgarmente de racionalidade. Do outro lado, aqueles que interpretam moral como sendo o viés evangélico e religioso da doutrina, ou seja, crença. E entre um lado e outro, fusão, ciência e religião, interdependência e complementariedade. O desafio aqui, então, é como conciliar essas duas coisas. Tá? É importante deixar bem claro que tem muita gente no movimento espírita, e não é gente pequena não, gente grande, tá? Que acredita fielmente, tá? Que o espiritismo é uma religião, mas é uma religião diferente. Entre eles, nós temos, não sei se eu quero citar nomes aqui, a FEB, a própria FEB, Federação Espírita Brasileira. Tá? Eu não pude, por questão de tempo, não vou entrar no assunto da FEB, mas é um assunto muito interessante. Tem um site que vale a pena, chamado Academia. É um site americano, Academia, escreve Academia, é a mesma coisa, né? É um site americano em que você põe uma palavra, assim, perispírito, e ele vai buscar todas as teses de mestrado e doutorado no mundo inteiro em que há aquela palavra perispírito. Okay? E eu fiz essa busca, muito interessante. E a quantidade de teses de mestrado e doutorado sobre essa questão, espiritismo é ou não é religião, é uma coisa fantástica. E muitas delas abordam a FEB, como é que a FEB foi criada, a influência da vertente religiosa na FEB, a influência do Segundo Império do Brasil na FEB e a influência da Primeira República na FEB, em termos da legislação, de perseguição e coisas desse tipo. Mas não vai dar tempo de entrar nisso, então nós vamos deixar isso para talvez um outro dia. Bom, então, onde é que está a origem da controvérsia? Tá? Há algumas teorias sofistas. Sofismo quer dizer, partindo de uma premissa falsa, que a palavra religião, oriunda do latim religare, implicaria que o espiritismo nos religou a Deus, e por isso podemos denominá-lo religião. Isto é um autêntico paradoxo, já que nunca estivemos separados do Criador. Independente da etimologia ou semântica da palavra, vejamos o que Kardec responde ao sacerdote a este respeito no livro O que é Espiritismo, referente a evocações, preces na prática espírita. Anima-nos, certamente, um sentimento religioso nas evocações e em nossas reuniões. Não existe, porém, uma fórmula sacramental. Para os espíritos, o pensamento é tudo. A forma nada vale. Nós os evocamos em nome de Deus, porque cremos em Deus e sabemos que nada se cumpre neste mundo sem sua permissão. E porque se Deus não lhes permitisse vir, não viriam. Isto tudo que prova que não somos ateus, o que de nenhum modo implica
sejamos religiosos. O próprio Kardec, na sua formação, ele era uma pessoa conflitada, porque o Kardec teve uma formação católica, enquanto na França. Depois que ele foi para estudar com Pestalozzi na Suíça, Pestalozzi é protestante, e o Instituto Pestalozzi é protestante. E o Kardec teve que conviver, já antes de descobrir o Espiritismo, ele tem que conviver essa dualidade, tem que conviver esse conflito. Tá? Então vamos para a origem da controvérsia. Tá? Lamento, mas eu vou ter que ler, porque isso aí foi um ano antes de falecer, no dia 1º de novembro, 2º de novembro, no Dia dos Mortos, na Sociedade Espírita de Paris, o Kardec fez um discurso de introdução. Nesse discurso, que eu vou ler um trecho do discurso, ele deixa todo mundo pirado. Daí vem as interpretações, um interpreta de uma forma, o outro interpreta de outra, e realmente a coisa é confusa. O trecho principal que leva a essa confusão está aqui. O laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é, pois, essencialmente moral. Grave esse termo moral. Tá? Kardec, ele ora usa moral, ora usa religião, de forma que um substitui ao outro. Que liga os corações, identifica os pensamentos, as aspirações. O efeito desse laço moral é o de estabelecer entre os que ele une, como consequência da comunhão de vistas e sentimentos, a fraternidade, a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuos. É nesse sentido que também se diz religião da amizade, religião da família. Por exemplo, uma missa católica estaria coberta por essa definição. Uma torcida de futebol estaria coberta por essa definição. A nossa reunião estaria coberta por essa definição. Por quê? Há uma identidade comum de interesses, motivações, crenças. Aí vem o trecho. Aí vem o trecho que a pessoa pega e explode. Se for assim, perguntarão então, o Espiritismo é uma religião? E lá aí Kardec diz, ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos vangloriamos por isso, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos. Voltem, torcida do Flamengo, nossa reunião aqui, missa, qualquer reunião de pessoas onde haja uma afinidade de pensamento, de interesses, de propósitos. Não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Leis da natureza. Depois, logo depois, no parágrafo seguinte, Kardec diz, para que então temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes, e que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto, porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí mais do que uma nova edição, uma variante, se se quiser, dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal com o seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios, não o separaria das ideias de misticismo e dos homens e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião se levantou. E daí ele continua, não tendo o Espiritismo nenhuma, está difícil ler isso aqui, não tendo o Espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual da palavra, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. As reuniões espíritas podem, pois, ser feitas religiosamente, isto é, com o recolhimento e o respeito que comporta a natureza grave
dos assuntos de que se ocupa. Pode-se mesmo, na ocasião, aí fazer preces, que, em vez de serem ditas em particular, são ditas em comum, sem que, por isso, sejam tomadas por assembleias religiosas. Não se pense que isto seja um jogo de palavras. A nuance é perfeitamente clara e a aparente confusão não provém senão da falta de uma palavra para cada ideia. Bom, agora vamos ver quais seriam as possíveis causas dessa controvérsia. Por que Kardec uma vez diz que é religião, outra vez diz que não é religião? E por que ele diz isso um ano antes de morrer, após ter publicado, de acordo com os espíritos, os fundamentos básicos da doutrina espírita, em que, em momento algum, ele se refere de forma clara, específica, a ligação do espiritismo como sendo uma religião. Então, o que teria motivado Kardec não ter deixado claro, desde o início, a ideia de espiritismo como religião? Quer dizer, assumindo que o Kardec acreditava que o espiritismo seria uma religião, por que não deixou claro logo de início, logo em 1857, quando escreveu o Livro dos Espíritos, que o espiritismo é religião? Por que ele esperou até um ano antes de morrer para dizer isso? Então, basicamente, eu consegui encontrar duas explicações possíveis. Uma era evitar conflitos com as religiões estabelecidas. Isso não cola. Essa não cola porque o próprio espiritismo já estava em conflito com as religiões estabelecidas da época, porque o espiritismo pregava reencarnação, manifestação, invocação dos espíritos, ou dos mortos, e tantos outros postulados espíritos que conflitam diretamente com as religiões europeias de então. Quer dizer que é para evitar conflito não cola, porque o conflito era claro. Okay? E, inclusive, teve, como um exemplo que eu cito aí, o Alto da Fé de Barcelona, onde o bispo da Espanha queimou os livros de Kardec, cerca de 200 livros, em praça pública. Isso, na verdade, ajudou mais a promover o espírito na Espanha do que o contrário. Que mostra claramente a perseguição que Kardec estava sofrendo na época em função do espiritismo. Outra hipótese é evitar o descrédito enfrentado pelas doutrinas e instituições religiosas ao longo do século XIX. Bom, aí a gente tem que olhar o século XIX. O século XIX era a época do iluminismo, do positivismo, onde a ciência deu um salto qualitativo incrível. Algo como nós estamos experimentando hoje. Isso experimentaram os europeus no início do século XIX. E contra isso estava a ideia da religião. A religião se contrapunha à ciência. Então, basicamente, a ciência afastou a religião e continuou o seu curso, e o conflito ali era muito claro, muito evidente. E isso contribuiu muito para o materialismo, para coisas desse tipo. Daí você tem na Inglaterra o Engels, enfim, você tem diversas filosofias daquela época que eram eminentemente não espiritualistas. Tá? Quer dizer, a religião, devido aos seus erros, aos seus vícios, né, as consequências que ela teve sobre os povos, ela era vista como algo que não contribuía para a ciência e era deixada de lado. O que teria levado Kardec, após 11 anos, a mudar de ideia? Se é que ele mudou de ideia, com relação a este assunto, causando dúvida entre os espíritas. Daí nós vamos ver o que a gente falou, 1857, 1860, Livro dos Espíritos, considerado a terceira revelação. O discurso dele, em 1868, em 1869, Kardec desencarna. Note o seguinte, última parte desse slide. Se Kardec tivesse mudado de ideia, por que então Camille Flammarion não se referiu ao espiritismo como religião no discurso de despedida da Kardec? Quem foi Camille Flammarion? Camille Flammarion foi um dos astrônomos mais importantes da Europa, até hoje cultuado na França. Ele é o pai da astronomia francesa, se não europeia. Era um homem de ciências. Era um homem muito conflitado com o espiritismo, porque
ele tinha uma dificuldade de acreditar nas experiências espíritas. Ele sempre era cético, ele sempre procurava encontrar a fraude, sempre procurava encontrar o erro, tá? E nunca conseguiu, essa é a verdade. E acabou ele mesmo escrevendo livros sob inspiração mediúnica, tá? Livros sempre científicos. E o Flammarion, o Kardec gostava muito do Flammarion, muito. Tanto que ele já tinha dito ao Flammarion, ó, o dia que eu morrer você vai fazer meu eulogia, meu, como é que chama isso em português? Elogia, né? Elogia. Minha elogia. E ele fez. E na elogia, ele disse o seguinte, terminando, porque, meus senhores, o Espiritismo não é uma religião, mas uma ciência da qual apenas conhecemos o ABCD. Ora, ele que era tão próximo de Kardec, por que quando da morte de Kardec, um ano após Kardec ter dito que o Espiritismo é religião, ele, na eulogia a Kardec, diz exatamente o contrário? Isso é um mistério, né? Bom, aí tem uma vertente, que diz o quê? Obrigado. A palavra versus a ideia sentido por trás da palavra. Eu vou tentar explicar isso de uma forma mais simples, corriqueira, porque eu li explicações que eram extremamente sofisticadas, que nem eu entendi. Vou dar alguns exemplos. Mário de Andrade foi um poeta, escritor, no início do século XX. Teve no Rio, me lembro o nome do evento, em que ele criou uma expressão chamada laranjeio. Cheguei na esquina e laranjei. Laranjei não existe no português. Ele criou uma expressão. Cheguei na esquina e laranjei. Cheguei na esquina e tomei um suco de laranja. Ele criou uma expressão. Kardec criou uma expressão. Espiritismo. O Espiritismo nunca existiu, foi criado por Kardec. Perispírito foi criado por Kardec. São expressões que nunca existiram, que surgiram com o advento do Espiritismo. Por exemplo, nós falamos, alguns de nós falam corriqueiramente meio-dia e meio. Não faz sentido. É meio-dia e meia. Meio-dia e meio é meio-dia, mais meio-dia de meio-dia. Quer dizer, o dia inteiro. Então é meio-dia e meia hora. Mas nós falamos meio-dia e meio e todo mundo entende corretamente. Quer dizer, o que isso significa? 180 e 360 graus. O sujeito mudou 360 graus. Não mudou. 360 graus ele parou no mesmo lugar. A gente fala que ele mudou 360 graus. Mudou 180 graus. Né? O oposto do que ele era. A palavra cabo. Você tem o cabo, da palavra de soldado. Você tem o cabo de fio, né? Quer dizer, dependendo da frase, o cabo tem um sentido ou tem outro sentido. Geografia. Geografia também. Outro exemplo. É mais fácil um camelo entrar por um buraco da agulha do que o rico entrar pelo céu. Você lê isso, pô, não faz sentido. Camelo, buraco de agulha, do que o rico entrar no céu. Só que camelo, na tradução, ele tinha dois sentidos. Um sentido era o cabo, linha, e o outro era camelo. Mas se traduziu como camelo, quando na verdade deveria ter sido traduzido como linha ou cabo. São só exemplos. Essa vertente, que as palavras podem ter mais do que um sentido, e realmente podem ter mais sentido, são defendidas por pessoas muito ilustres, como o Cosme Massi. Cosme Massi tem uma apresentação fantástica. Cosme Massi é um físico e um filósofo. Quer dizer, ele está nas duas áreas, né? Está na área da filosofia e está na área da ciência. Tá? Ele tem uma apresentação fantástica justamente sobre isso, se o espiritismo é religião ou não é religião, e ele é um dos que diz, mas é diferente. Ok? Raul Teixeira é outro, a própria FEB, como eu disse, e muito mais gente, possivelmente alguns do que aqui estão. A outra possibilidade se diz respeito ao atavismo, ou para aqueles que são psicólogos, seria o arquétipo de Carl Jung, e o sincretismo religioso. O que é o atavismo? O atavismo é a herança religiosa ainda mantida viva como reminiscência reencarnatória do subconsciente de cada um. Ou seja,
A tua experiência em vidas passadas influencia a tua percepção nessa vida. Então, se você era um cara religioso em vidas passadas, você tende a ser religioso nessa vida, ou isso carrega uma influência importante para você. E tem o sincretismo, que no Brasil, então, isso é uma coisa fantástica. Sincretismo é a mistura das coisas. Tá? Vale muito a pena ver isso aqui. Mais da metade dos católicos brasileiros, hoje, acredita na reencarnação. E talvez nos Estados Unidos também. Talvez nos Estados Unidos. O que nos faz crer, bem ou mal, o trabalho de introdução das ideias espíritas teve certo êxito no meio católico. Essa enquete foi realizada no final de 2001 pelo Instituto Vox Populi, a pedido da revista Veja, e constatou que 59% da população brasileira acreditava que já teria tido outras vidas, apesar de somente 3% se declarar espírita. 3% se declararam espírita. E, no entanto, 59% acreditam em encarnação. Dentro das religiões que existem no Brasil, fora as religiões orientais, a única que acredita em reencarnação é o espiritismo. Outra coisa curiosa do problema dessas pesquisas também é que, quando as pessoas são perguntadas sobre a religião, aqueles espíritas que acham que o espiritismo não é religião, eles se dizem e reportam ao censo que não tem religião. Quer dizer, há uma alteração nesses resultados aí, tem que ser visto com algum cuidado. O censo de 2010 apresenta que a Igreja Católica possui cerca de 65% da população. A Igreja Evangélica, 22,2%, está subindo, e o Espiritismo, 2%. Isso foi em 2010. Apesar desses números, levantamentos não oficiais apontam para um número muito maior de espíritas, principalmente porque o IBGE não registra o fenômeno da dupla pertença religiosa, o que é o sincretismo. Quer dizer, o sujeito é católico, mas frequenta ser espírita. O sujeito é protestante, mas frequenta sempre espírita. Então, afinal, o que o sujeito é? Né? Então, aí vai um exemplo de sincretismo. Tá? Você tem um sujeito que ele é judeu, está lá o kippá, a cabeça dele e do filho dele, tá? E que, ao mesmo tempo, ele vai para macumba, como é que chama? Umbanda, né? Levar flores para Iemanjá. Afinal, o sujeito é judeu, ele é umbandista, o que ele é? Ele é os dois? O que ele é? Isso é um exemplo de sincretismo. O que no Brasil é uma coisa, assim, fantástica. Fantástica. Eu me lembro que tem gente que pega o Santo Antônio e põe de cabeça para baixo num copo atrás da porta e diz que só vai botar o Santo Antônio de volta para o lugar depois que arrumar um casamento. E é católico, é protestante, é todo mundo. Ou põe as sementes na carteira, né, para o dinheiro. Enfim, isso é coisa do Brasil, é muito comum no Brasil. Pois é. Ou põe o carregador do celular na carteira, esperando carregar, no dia seguinte. A carteira está cheia, né? Bom, e agora voltando para uma situação espírita em particular, isso aí é de Oscar Freire Rocha. Ele diz o seguinte: sou presidente da Federação Espírita Paraense, com 43 instituições membros. Apesar dos nossos esforços no sentido que os dirigentes de centros espíritas entendam e vivam a doutrina dos espíritos, é comum encontrarmos presidentes de centros espíritas nos dias de estudo do ESD, ao iniciarem o trabalho, fazerem uma prece e, ao final, fazerem o sinal da cruz, encerrando a prece com uma frase célebre: em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da nossa Mãe Maria Santíssima. Há alguns mesmos que usam um rosário no pescoço. Conheço um centro, membro desta federação, que as pessoas, ao passarem diante da mesa de direção dos trabalhos, se ajoelham com um só joelho e se benzem. Não estou falando mal de ninguém. Estou falando de uma situação constrangedora que me pertence. Ele é o dirigente dos Centros Espíritas do Pará. Pará, terra. Ok? Bom, isso aí, as práticas de devolução popular, são muito comuns. Até mesmo, eu fui uma vez no Père Lachaise, que é onde o Kardec está sepultado, assim como outros, né?
ilustres da época do Kardec. E lá no túmulo do Kardec é uma placa bem grande, em diversos idiomas, dizendo, por favor, não façam aqui nenhum tipo de culto, nenhum tipo de... Né? Porque o brasileiro chega lá, irremediavelmente, começa a fazer prece, uns até recebem espíritos, aquele negócio todo. Né? Coisa de brasileiro, tudo bem. Daí nós temos o Frei Luiz, o Centro Espírita Frei Luiz, no Rio de Janeiro, que é um centro bastante conhecido, em que na entrada do centro tem o busto de Frei Luiz. Quer dizer, uma entidade, uma organização espírita comandada por um frei católico. Tem um busto. Então, as pessoas chegam lá, todo mundo botava a mão no busto e ficava rezando. Né? Eu disse, pô, isso não é espiritismo. Daí puseram uma cerquinha, né, para ver se o pessoal se mancava. Não adiantava, o pessoal esticava. Como é que nós está? Daí afastaram a cerquinha para evitar a pessoa ficar se esticando, às vezes caindo por cima da cerca. Não adiantava, o pessoal ficava em torno da cerca. Ah, Frei Luiz, tal. E por aí vai. Quer dizer, o que vale? O importante do espiritismo é o pensamento, não é a coisa que a gente fala, que a gente... Quando nós fazemos prece, eu tenho que fazer preces sem afetação. Evitar esses tipos de coisas que não, sabe, criam um clima meio estranho. Bom, é possível, e aí nós estamos vendo o seguinte, que nós temos Kardec, nós temos diversos autores ilustres, né? E a questão é possível tirar conclusões diferentes com base nos mesmos fatos e evidências? Quer dizer, colocados diante de nós os mesmos fatos e evidências, como é que pode a pessoa dizer A ou a pessoa dizer B? Tá? Vou contar um caso aqui, que é paralelo a esse, adjetivo a esse, na verdade, que a Fundação... Esqueci o nome agora, meu Deus. Fundação... Enfim, não esqueci, eu vou lembrar. Eles fizeram um exercício militar no Pacífico para determinar quais seriam as qualidades de um bom oficial da Marinha. Então, eles simulavam guerras no Pacífico e na hora de fazer a avaliação não havia muita diferenciação entre um e outro, mas teve um sujeito que realmente teve uma nota muito, muito boa. Só que eles estavam com um problema. Eles não podiam adotar aquele procedimento daquele oficial como sendo um procedimento bom para a Marinha, porque, na verdade, ele não seguiu as normas da Marinha. Você não pode ter um oficial que não siga as normas da Marinha. Todos os demais que seguiram as normas da Marinha chegaram às mesmas conclusões. Só aquele que saiu das normas é que chegou a uma conclusão diferente e melhor, e com um resultado melhor do que o esperado. Mas a Marinha, por uma questão de hierarquia, não podia admitir esse tipo de coisa. Tá? Então, a questão é possível tirar conclusões diferentes com base nos mesmos fatos e evidências? A gente vê isso na nossa vida corriqueira. Aqueles que gostam do Trump, aqueles que odeiam o Trump, aqueles que gostam de Lula, aqueles que odeiam de Lula. E às vezes os que gostam de Lula e do Trump são pessoas inteligentes e tudo, e você não entende como é que aquela pessoa... Né? Mas, enfim. Agora, sim, é possível. É a forma como a pessoa vê o mundo. A cultura, tradições, valores, criação, educação, experiências pessoais, atavismos, coisas que vêm de outras vidas e que influenciam as decisões dessa vida. O famoso filho de peixe, peixinho é. Tá? Eu fico me perguntando por que eu sou vascaíno. Vascaíno é ser sofredor. Tá? Agora, pois é. Talvez vamos fazer um upgrade. Agora, por quê? Porque eu vim de família portuguesa. Meu pai era vascaíno. Me levava ao Maracanã. Então eu fui criado de uma forma que não houve um processo decisório na minha cabeça, qual é o time de futebol que eu quero. Eu fui levado, conduzido a isso. E agora não consigo mais tirar esse negócio de mim. Consigo. Eu sou um perdedor nato. Bom, aí nós temos a Nenin, que diz: nós não vemos as coisas como elas são. Nós as vemos como nós somos. Quando a gente olha um filme, quando a gente vê um filme, olha um retrato, uma pintura, a gente não está vendo a pintura, o retrato, a vida, como ela é, mas como nós somos, com os nossos olhos, que são somente nossos. Uma outra pessoa vai ver de forma diferente
vai ter muita interpretação e por aí vai. Bom, vamos para a conclusão. A conclusão, eu devia colocar aí a minha conclusão. Eu não estou querendo mudar a opinião de ninguém. Eu estou dizendo qual é a minha conclusão, que talvez não seja a conclusão verdadeira, mas é a minha conclusão. O desejo de Kardec não foi o de criar uma nova religião, mas o de estabelecer uma reforma religiosa, com a intenção de chegar à unificação das crenças. O Espiritismo, não possuindo tais características típicas de uma religião, não poderia ser, portanto, uma religião. E também porque o cristianismo, segundo Kardec, já ocupava esse lugar. Kardec considerava o cristianismo como uma religião moralmente mais próxima aos preceitos da doutrina espírita. Para Kardec, a doutrina espírita teria um papel diferenciado e serviria de complementação de conteúdo para todas as religiões, não pertencendo, pois, particularmente a nenhuma delas, e, ao contrário, fornecendo subsídios para a compreensão de cada uma, a seu modo, a sua crença particular. Ele chega, inclusive, a recomendar que ninguém deixe a sua religião, seja ela qual for. Muita conversa e tinta se gastou para afirmar ou negar que o Espiritismo seja uma religião. De acordo com Allan Kardec, o Espiritismo é chamado a desempenhar imenso papel na Terra. Reformará a legislação, retificará os erros da história, restaurará a religião do Cristo, instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai direto a Deus, sem se deter nas franjas de uma soitaina ou nos degraus de um altar. Como? Deve ser. Extinguirá para sempre o ateísmo e o materialismo. Olha, racionalmente, se a gente parar para pensar, se a gente aceita que o Espiritismo é uma religião cósmica, religião natural, ele não pode ser nada mais além disso. Ele não pode ser isso e outra coisa. Se você é a única mulher no mundo, você não é bonita nem feia. Você só é bonita e feia em comparação com outros. Todas as religiões partem mais ou menos dos mesmos princípios. Princípios esses que o catolicismo, perdão, o cristianismo, não é catolicismo, o cristianismo é que mais se aproxima do espiritismo. Mas por quê? Da onde veio o cristianismo? Veio de Jesus Cristo. Quem era Jesus Cristo? Era o Filho predileto do Pai, Deus. Ele falava por Deus. Ele veio à Terra reformar, quer dizer, ele veio à Terra levar uma palavra, a palavra divina, e nós vamos ver a seguir, onde eu vou resumir tudo aquilo que a gente está falando. Aliás, resumir o que nós estamos falando, e eu uso o termo macaco, chimpanzé, e qual é o outro? Orangotango? Não. Não é orangotango. Gorila. E gorila. Por que eu estou usando esses termos? Porque uma vez Kardec perguntou aos espíritos o seguinte: ok, nós entendemos que somos atrasados em relação aos espíritos mais avançados, mas qual seria a nossa situação, por exemplo, em Júpiter? Qual seria a nossa situação? Aí o espírito chega para Kardec e falou: a dos macacos. Quer dizer, o nosso grau de evolução em Júpiter, que é um planeta mais avançado, mas não é o mais avançado. A nossa situação espiritual seria a que seria a dos macacos hoje na Terra. Então, por isso é que eu uso esse termo adiante. Resumindo
tudo que nós conversamos aqui, Deus absoluto. Deus é o que é. Não dá para explicar Deus. Deus é o que é. Ele é o princípio, a causa, o efeito, ele é tudo. Não, é aquela história da mulher. Só tem uma mulher no mundo, ela não é feia nem bonita. Ela é o que é. Deus é o que é. Na tentativa de o homem o compreender e seguir, criamos códigos morais de conduta. Isto é, o tal corrimão que são as leis, seitas e religiões a nos guiar. É o teu corrimão. O que significa isso? Vamos fazer uma comparação com o direito consuetudinário e o direito natural. O direito natural seriam leis, o direito consuetudinário seriam os costumes e as morais. Em um, você não há leis, não há o corrimão. Não há o corredor para você seguir. Basicamente, são os costumes, são a moral vigente, sem a ausência de lei. E no outro, você tem a lei, que determina como você deve seguir, como você deve caminhar. Então, as religiões, as seitas a nos guiar, são esses corrimãos que nos são colocados à disposição para a gente pegar e sair andando e numa direção que é considerada correta. Tá? Quem precisa de corrimão, precisa de religião. Bando de macacos. Atavismo. A gente já viu o que é o atavismo. Conhecimento inato da existência de Deus. Quer dizer, todos nós, por questão atávica, sabemos que Deus existe. Tá? Agora, seguir Deus é outra coisa. Tá? Eu perguntei ao penúltimo palestrante que nós tivemos aqui, que foi o Dr. Frutuoso, em conversa com ele, eu disse o seguinte: você é um privilegiado. Você, durante 40 anos, conviveu com entidades encarnadas materializadas. Como é que isso mudou a tua vida? Ele disse: não muito. Mas como não muito? Não muito, porque é difícil mudar. Não é, se Jesus chegasse aqui, como ele chegou na Terra, as pessoas não deram a mínima. Ele disse: antes de você não muda pelas experiências que você tem. Você muda, você tem que mudar a si mesmo. A si mesmo. E é incrível isso. Porque eu me lembro que a última apresentação que eu fiz aqui falava justamente sobre isso. Se a gente sabe de tudo isso, por que a gente não faz? Porque nós somos atrasados. A natureza não dá saltos. Ninguém vira santo do dia para a noite. Por mais que a gente saiba o que é o certo, o que é errado, a gente está sempre caindo. A gente sai daqui, num ambiente bom, tal, chega na rua, te dá uma cortada, pum, lá vão os dardos mentais. Né? Então é isso, nós somos atrasados. É isso aí. Bando de macacos. Conhecimento inato da existência de Deus. Reverência e adoração aos animais, do qual alimentam-se, e fenômenos naturais. Nós vemos nas cavernas que escreviam geralmente a caça ao animal, o trovão, a chuva, o sol. Então, para o nível de consciência do macaco, tá, aquilo era para eles, né, Deus. E depois vem Moisés. Moisés traz o monoteísmo, que até então todas as religiões tinham diversos deuses. Moisés foi o primeiro a dizer, só tem um. A regra de jogo no seu iPad de pedra, ele trouxe para a humanidade, basicamente era a regra do jogo, o iPad de pedra dele, os 10 mandamentos. E quando ele vai e diz para o povo como é que tem que agir, como é que tem que fazer, depois ele volta para a montanha, quando ele desce, está todo mundo adorando o bezerro de ouro. Quer dizer, tudo aquilo que ele falou, que veio de Deus, aquela coisa toda, o povão todo voltou para adorar o bezerro de ouro. Vocês conhecem a história do bezerro de ouro, não creio, né? Cerca de 1.200 anos depois de Moisés, vem Jesus. E com Jesus, o cristianismo. Jesus Cristo. Daí que vem cristianismo. Cristianismo vem de Jesus Cristo. Jesus trouxe a palavra divina, trouxe a moral divina, vinda de Deus. Tá? E isso atualizou e fez um upgrade na moral divina
e na prática religiosa agora dos chimpanzés. Eu acho que pulei aqui, dos chimpanzés. Já saímos do macaco para o chimpanzé. A famosa código de talião, olho por olho, dente por dente. Vem Jesus e diz, não é bem assim não. É perdão aos inimigos. Mas isso para nós é uma hipérbole. É algo inalcançável. O que Jesus diz que a gente deve fazer e deve agir, para nós, para o nosso nível de desenvolvimento, é inalcançável. A gente sabe o que precisa fazer, mas a gente não consegue fazer. Perdoar meus inimigos? Sim, eu posso até perdoar, mas não vou esquecer deles. Então, eu ainda não estou lá. Eu ainda não cheguei lá. E possivelmente nenhum de nós. O bando agora de gorilas criam diversos novos cultos e religiões, corrompendo a moral original cristã. O que os gorilas pegaram o conhecimento que Jesus trouxe? Tá? E daí saíram criando religião. E na criação da religião foram deturpando a mensagem de Jesus. A igreja, num concílio aí, não me lembro qual, até então a igreja admitia a reencarnação. A partir daquele concílio, acho que é um concílio, não me lembro bem. Como? Ok. Sumiu da igreja católica a reencarnação, desapareceu. Por quê? Porque a igreja vendia a remissão dos pecados. A mulher também teve o caso da mulher, teve o aspecto econômico de vender. Como é que é? Perdão, não, vender indulgências, vender indulgências. Porque se a salvação é só através da igreja, a reencarnação não existe, eu preciso comprar a minha salvação, porque eu não vou ter outra oportunidade, já que não existe reencarnação. Né? E por aí vai. 1850 anos depois, vem o Espiritismo com Kardec a corrigir e ampliar a mensagem original de Jesus. É o cristianismo redivivo, mas ainda hiperbólico para a nossa compreensão. Quer dizer, os espíritos vieram, através de Kardec, dizer, olha, a coisa está errada. Vamos voltar ao que Jesus disse em sua origem. Esse é o verdadeiro cristianismo. E agora? Upgrades de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração? Are you ready? Nós estamos preparados? Finalizando, acho que está na hora, né? O Espiritismo exige muito estudo. A fé cega pertence à religião. Eu acho que a mensagem, não sei se ficou clara, espero que tenha ficado clara, é que esse código moral trazido por Jesus Cristo é a verdade universal. Ela existe pelo todo o universo. Ela não é exclusiva da Terra. Há diversas moradas na casa do meu Pai. O Pai não ia estabelecer uma religião aqui diferente da outra. Se nós imaginarmos a Via Láctea, só na Via Láctea temos 100 bilhões de estrelas. Nós temos talvez 400 bilhões de galáxias. E por aí vai. Quantos mundos? E quantos mundos nós temos? Cristo, sendo a palavra de Deus, que criou tudo isso, ele não poderia dar uma mensagem diferente na Terra, diferente de Júpiter, diferente sei lá de onde? Não poderia fazer isso. A mensagem é universal, vale para todos. Nós é que deturpamos essa mensagem. Nós é que chamamos isso de religião, de culto, de seita, seja o que for. Mas o que existe, na verdade, é a moral cristã. Nada mais do que isso. Eu acho que nós terminamos. Acho que está na hora, né? 15 para as 10.
Para as 9, perdão. Para as 9. Então, é isso. Eu espero que eu tenha contribuído em alguma forma para ajudar vocês a pensarem o espiritismo, né, de uma forma mais universal, mas sem preconceitos. Né. Então é isso aí, pessoal. Obrigado.